Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Talona Torres, eu sou professora e pesquisadora na área de educação e hoje eu vou compartilhar com vocês a pesquisa que eu fiz sobre quanto custa fazer uma faculdade na Espanha. A minha pesquisa teve como base o curso de psicologia, quanto que custaria para estudar um ano. Por que eu fiz essa pesquisa? Quem já assistiu os outros vídeos que eu postei aqui, em um deles eu explico o meu processo de homologação do meu diploma de pedagogia aqui na Espanha. E eu tô justamente no momento do processo que eu preciso fazer algumas disciplinas para poder homologar e finalizar meu processo da pedagogia. Então, quando eu comecei a pesquisar sobre os preços das disciplinas, eu fiquei com bastante dúvida, eu tive muita dificuldade de encontrar informação, então eu resolvi ter como base o curso de psicologia para poder ver depois as disciplinas da pedagogia, para ter mais ou menos uma ideia de preço, tá? Como que eu fiz essa pesquisa? Eu entrei no site das universidades e no site eu buscava o curso de psicologia, quanto que custaria um ano. Tem alguns sites que você consegue fazer uma simulação, tem outros que não. Também busquei vários vídeos na internet do pessoal que tinha se matriculado no ano de 2025. Isso é importante dizer, essa pesquisa tem como referência o ano mais ou menos de 2025, tá? Então, eu cheguei em algumas universidades. Outra coisa que é importante eu compartilhar com vocês. Aqui na Espanha, mesmo as universidades que são públicas, elas são pagas. Não é como no Brasil, que as universidades públicas a gente não paga diretamente, né? A gente paga com impostos, claro. Aqui não. Aqui a universidade pública você tem que pagar também. E uma informação que é importante vocês saberem é que quando eu cheguei aqui para fazer meu pós-doutorado na Universidade de Barcelona, que eu estou aqui por conta disso, eu recebi um manual da universidade falando um pouco sobre os cursos e explicando que para você estudar na Universidade de Barcelona, quem é cidadão espanhol é um preço e para quem é estrangeiro o preço é maior. Então é importante a gente saber dessa informação. Outra coisa também que eu acho importante compartilhar com vocês. A pesquisa que eu fiz foi para universidades que tinham ensino à distância, tá bom? Por quê? Porque eu optei por fazer as disciplinas na educação à distância por conta de compromissos pessoais que eu preciso dar conta. Então, eu não pesquisei universidades presenciais, tá bom? O que eu sei também de informação das pessoas daqui é que o curso presencial nas universidades de Barcelona ou da Espanha, eles são mais baratos, tá? Mas é só para vocês terem uma ideia mesmo de preço. Até porque, pessoal, os preços mudam. Então, por exemplo, os preços que eu vou explicar aqui, muitas vezes, se você for entrar em contato com a universidade, pode ser que tenha, justamente agora a gente tem uma promoção de 20% de desconto, tem bolsas também. É um valor mais ou menos, tá bom, pessoal? Não é uma referência, olha, é isso e sempre vai ser isso. E até depois eu vou explicar a questão dos meus créditos, como vocês vão ver como muda dependendo da situação em que você faz a matrícula, tá bom? Então, como eu disse, são todas universidades de educação à distância. Bom, a minha pesquisa, então, começou pelo site das universidades. Eu consegui pesquisar 7 universidades de educação à distância que tem o curso de psicologia. E aí eu vou começar falando para vocês da mais barata para mais cara, tá bom? E depois eu explico qual delas eu optei em me matricular e por quê. Bom, então a primeira, a mais barata que eu encontrei foi a UNED, que é uma universidade pública, e lá o preço de um ano no curso de psicologia seria 957 euros, sendo que o crédito, o valor por crédito, ou seja, um crédito geralmente corresponde a 25 horas, o valor por crédito era 15,95 euros. E além disso, você também tem a taxa de matrícula de 45 euros. Essa foi a universidade mais barata de todas. Então, no total, daria 957 euros por ano. A segunda mais barata foi a UOC, a Universidade Aberta, né, na verdade, Oberta em catalão, a Universidade Aberta da Catalunha. O preço para estudar na UOC seria 2.500 euros por ano,
O valor do crédito seria R$ 40,60 €, só que você, além do crédito na UOC, você tem os recursos de aprendizagem que tem um valor, então esse crédito ele fica mais caro, tá, pessoal? E o valor da matrícula, R$ 167,28 €. Terceira universidade, a Universidade Isabel I. O preço ficaria R$ 1.200 por ano no curso de psicologia, como eu já disse, e o valor do crédito é 70 €. Sobre matrícula dessa universidade eu não encontrei, não sei se é de não paga matrícula ou se tem algum valor acrescentado aí. Quarta universidade é a UDIMA, o valor ficaria R$ 4.800 e ficaria mais ou menos 80 € o crédito nessa universidade. A quinta universidade, que é a VIU, que é a Universidade Internacional de Valência, ela custa 5.040 € por ano, 84 € por crédito e você não paga matrícula, não tem valor de matrícula aqui. Já a sexta universidade, que é a UNIR, o valor fica a 5.400 €, 90 € por crédito. E a última universidade, que é a mais cara, que é a Universidade Europeia, fica 5.520 € o ano e mais ou menos 92 € o crédito. O interessante dessa universidade é que a taxa de matrícula dela por ano é 500 €, ou seja, assim, é bem caro mesmo. E eu fiquei até surpresa, porque as outras, a matrícula, ela não chega a ser muito cara, né? O máximo que a gente viu, que eu encontrei, foi 167 € aí, e essa já a matrícula custa 500. Bom, como que foi o contato com as minhas universidades, né? Com as universidades que eu tentei buscar essas informações. Como eu disse, algumas eu não consegui falar diretamente, e eu também nem busquei em todas. Mas 3 delas eu tentei falar diretamente, que foi a UOC, a UNIR e a VIU. Bom, a primeira universidade que eu tentei fazer contato para buscar o valor dos créditos foi a UOC. Foi bastante complicado, eles demoraram muito para me responder. Quando eles me respondiam, eles falavam, a resposta era: olha a nossa página na internet. Claro, eu já tinha olhado a página na internet, eu estava entrando em contato justamente porque eu tinha dúvidas. E eu mandei várias mensagens, eles demoravam para responder, respondiam com respostas genéricas, até que chegou um momento que eu desisti. Eu achei muito complicado e eu vi vídeos de outras pessoas também no YouTube falando a mesma coisa, assim, a dificuldade que é de você, enfim, tratar, né, na UOC. A impressão que dá é que eles não estão precisando de aluno, né? Enfim, a UOC também é uma universidade pública, tá? Só para vocês saberem que é uma das mais baratas, mas não é nada fácil você se matricular nela, pelo menos para mim não foi. Essa é a minha experiência, pode ser que outras pessoas tenham conseguido numa boa, mas eu realmente desisti. Chegou, sei lá, passou 3 meses, eu falei, chega, vou procurar outra universidade. A universidade que me respondeu mais rápido foi a UNIR. Quando eu mandei um e-mail, eles já me responderam pedindo os documentos, fizeram análise do meu currículo, dizendo qual disciplina eu precisava me matricular, mas eles não me falavam o preço. Então, mas eles foram muito rápidos para responder. Então, foi algo que eu falei, legal, pelo menos essa universidade eu sei que eu consigo tratar, conversar com as pessoas, enfim. Mas, claro, como eu sabia, a partir dessa pesquisa que eu tinha feito de psicologia, do curso de psicologia, que a UNIR era mais cara, era, né, uma das mais caras, eu falei, eu vou procurar mais para ver se eu consigo um valor melhor. E aí entrei em contato com a VIU, que é a Universidade Internacional de Valência. Eles demoraram um pouco para responder, estava no período de férias, mas depois o atendimento foi eficiente. Então, uma moça que é uma assessora pedagógica entra em contato com você, te pede os documentos, diz mais ou menos as disciplinas que você teria que fazer e, por fim, te manda uma proposta, um orçamento. Porque, gente, para chegar no orçamento, sério mesmo, você tem que conversar muito, sabe? Explicar a sua situação, enfim. Eu imagino que se você vai se matricular num curso, né, vai fazer o curso inteiro, eu imagino que essa conversa talvez não demore tanto, né? Mas no meu caso eu precisava explicar as disciplinas que eu precisava fazer. Bom, a VIU, apesar de demorar um pouco para responder, depois
o atendimento rolou muito bem e ela era um pouco mais barata. E eu também assisti vídeos falando, né, das pessoas explicando como que era o ensino, como eram as aulas, e eu achei interessante e por isso eu optei em fazer a minha matrícula com essa universidade. Como funciona o ensino à distância na VIU, né? Você tem as aulas que são ao vivo, mas depois elas ficam gravadas. Então, se você não tiver como assistir a aula naquele momento, depois você pode ter acesso às aulas e eles têm uma plataforma virtual que eles disponibilizam para que você possa fazer as atividades, para que você possa baixar os materiais. Enfim, eu não comecei ainda o curso, então eu tô falando as informações que eu tive de antemão. Depois eu posso explicar para vocês, quando começar o curso, como realmente é, né? Mas eu ouvi, né, as opiniões que eu ouvi é que a VIU era uma universidade bacana, legal de estudar, e aí eu resolvi fazer a matrícula. E aí, para falar sobre a questão da diferença de créditos. Como eu disse, eu precisava fazer mais ou menos 24 créditos. Eles me mandaram uma análise dizendo que, olha, para eu poder fazer a homologação, eu teria que me matricular, fazer 28 créditos, um pouquinho mais, mas tudo bem. Teve universidade que eu pesquisei que eu teria que fazer mais de 30 créditos, né? Então, isso depende muito da situação de cada um. Aí, ela me mandou um orçamento. Para eu começar o curso, eu entrei em contato em outubro, as aulas estavam começando em outubro. Por que eu demorei tanto? Porque eu fiquei esperando a UOL me responder e eles não respondiam, eu não conseguia desenrolar. Mas em outubro, eles me mandaram um orçamento. Olha, para você começar a faculdade imediatamente, o valor seria 2.700 euros para fazer 5 disciplinas. E eu, que caro. Claro, fazendo o cálculo, o valor por crédito aqui ficaria 96 euros por crédito. Ou seja, tá vendo como é diferente daquela pesquisa que eu fiz? Por isso, tudo isso varia. Bom, para eu começar em abril, ela me mandou uma outra proposta. Porque se eu esperasse um pouco, se eu não tivesse tanta urgência, na verdade urgência eu tinha, mas enfim, eu queria saber a diferença de preço. Para eu começar em abril de 2026, eu pagaria 1.228,50 euros pelos 28 créditos. Fazendo as contas, o crédito sai por 43 euros. Olha a diferença, né? Para começar imediatamente era o dobro. E aí, claro que eu optei pelo valor mais barato, que para mim já não é nada barato, mas enfim, eu optei por pela segunda opção de começar só em abril. Bom, como que é a forma de pagamento, né? Pelo menos como que foi proposto para mim, né, no meu orçamento. Eu poderia, na primeira opção, que era mais cara, pagar em até 7 vezes, ou à vista, que é mais barato. Claro, à vista sempre é mais barato. Na segunda opção, eu poderia pagar em até 13 vezes, porque como eu começaria depois, né, então esses valores poderiam ser divididos em até 13 vezes, ou o valor à vista. Gente, à vista dá bastante diferença, deu a diferença de mais ou menos mais de 100 euros, tá? E então eu tive esses orçamentos, optei por começar em abril, como eu disse, já vou começar em 2026, então vai mais ou menos, essas 6 disciplinas eu vou acabar levando um ano para fazer, mas é isso, era o que eu precisava fazer e eu compartilho aqui com vocês esses preços, porque se você está pensando em vir estudar na Espanha, é bom você já se planejar economicamente, financeiramente, porque realmente estudar aqui não é nada barato. Eu espero que pelo menos o curso seja bom, né? Mas enfim, é isso. Eu queria compartilhar essas informações. Um abraço e até a próxima!